Quantos acharam? Deixa sua Bíblia aberta em Gênesis 1, porque a gente vai transcorrer aí o capítulo de Gênesis. Amém? Diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Curva a sua cabeça aí no seu lugar, vamos orar, amém? Vamos pedir revelação de Deus. Senhor Deus, muito obrigado, Deus, por esse momento. Que o Senhor possa sentir a vontade nesse lugar, Espírito Santo. Fale em nossos corações. Nós queremos sair daqui totalmente transformados, cheios da Tua presença. Sinta-se à vontade, Espírito Santo. Fale profundamente em nossos corações. É isso que nós pedimos nessa noite. Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos falar hoje alguns tópicos que eu vou listar aqui para vocês. O primeiro tópico é: no princípio Deus criou os céus e a terra. O segundo ponto é: a terra estava sem forma e vazia. O terceiro ponto é: haja luz e houve luz. Quarto, o firmamento das águas, no meio das águas. Próximo. Quinto, árvore frutífera que dê fruto conforme a sua espécie. 6, haja luzeiros no firmamento dos céus. 7, produza a terra seres viventes. E 8, façamos do homem a nossa imagem e semelhança. Gente, hoje eu escrevi no final do ano esse livro aqui, ó, Deus e Big Bang. Eu escrevi esse livro para mim, porque eu queria entender mais sobre Deus, sobre como a criação ocorreu. E Deus tocou no meu coração de lançar esse livro. E ao lançar esse livro, ele esgotou, acho que na segunda semana. Glória e honra do Senhor Jesus. Eu vou ter que pedir mais um lote para poder fazer a comercialização dele. E também recomendo para quem gosta de ciência e teologia, a ciência pode explicar tudo. Esse livro eu acabei de ganhar de presente. E esse livro aqui é maravilhoso, gente. Então hoje faremos um tour sobre como Deus criou, como chegamos até aqui. A ciência ela acredita que o universo começou com um Big Bang, que foi uma explosão. A ciência comprovou, através dessa teoria, que o universo ele teve um início. Antes se acreditava que o universo sempre existiu, no passado, no presente e no futuro, ele sempre existiu. Mas na verdade se descobriu que ele teve um início. Teve um ponto no tempo que começou toda a história do universo, do nosso sistema solar, do nosso planeta. Como é que eles descobriram que o universo, que tudo isso aqui teve um início? Como é que eles descobriram? Existiu um cientista chamado Hubble. Projeta a imagem aqui para mim. Ele estava observando as galáxias e descobriu, pela mudança na coloração das galáxias que ele estava observando, que umas estavam se afastando e outras estavam se aproximando. Quando ele foi ver quantas galáxias estavam se afastando de nós, ele notou que a maioria estava se afastando, ou seja, que o universo ele estava crescendo em expansão. Então, o que isso quer dizer, gente? Se o universo está crescendo, se eu puxar a linha do tempo para o passado, eles estavam mais próximos, as coisas estavam mais próximas, até um único ponto, que eles chamaram isso de Big Bang. A ciência, ela comprovaram o que a Bíblia já dizia há muito tempo atrás, gente. A Bíblia sempre falou que tudo teve um início. Quando ela disse em Gênesis 1, haja luz e houve luz. Então, no princípio, gente, Deus criou tudo. A ciência, por muito tempo, acreditou que tudo existia para sempre, numa linha temporal infinita. Mas, na verdade, a ciência comprovou que a Bíblia estava certa, que teve um início. E vocês podem me perguntar, Luan, o que havia antes de tudo isso aqui? Se teve um início,
O que havia antes? Quem arrisca? Se tudo teve um início, o que havia antes, gente? Deus. Porque Deus, ele é eterno. Ele sempre existiu, sempre vai existir. Deus, ele não está preso à linha temporal que nem a gente, como seres humanos. Como diz em Salmos 94. Diz assim: de fato, 1000 anos para ti são como um dia de ontem, que passou como as horas da noite. O tempo para Deus é totalmente diferente do nosso tempo. Então Deus, ele sempre existiu e sempre vai existir. Mas nós estamos aqui por um tempo que teve o início. Gente, uma comprovação que veio, a ciência veio que tudo começou, foi 2 homens. Projeta a imagem deles aqui para mim, Davi. Esses 2 homens, eles estavam apontando a antena para cima, e para onde eles apontavam, dava aquele chiado. Isso aí nas TVs antigas, quando tinha aquela TV antiga, quando tu queria, dava aquele chiado. E até na rádio, quando tu liga a rádio do carro e procura, ela chia. Ele achava que essa antena captadora de sinal, ele achava que ela estava com defeito. Tinha muito pombo na antena, então ele pegou e deu uma limpada na antena, e ele descobriu que para onde ele apontava essa antena, esse som fazia, ele captava micro-ondas. Qualquer lugar que tu apontar, tu capta essas micro-ondas. E por que elas estão aí? E ele foi descobrir que essas micro-ondas, através da sua pesquisa, eram residuais, ou seja, eram residuais do início do universo. Ele acabaram comprovando que tudo teve um início. Projeta o próximo slide para mim, Davi. Sempre, ciência e religião sempre brigaram entre si. O pai do Vinícius, ele é um professor muito renomado, que eu tenho um grande carinho pelo pai dele, foi meu professor. Recentemente ele fez um convite para mim lá na Federal, participar de um debate entre ciência e religião. E sempre teve conflito, gente, isso aí. O primeiro a fazer uma hipótese sobre como funcionava o universo, existiu alguém antes dele, mas o primeiro mais importante foi Ptolomeu. Ele disse que o Sol girava em torno da Terra. Porque a igreja acreditava que a Terra era o centro de tudo. E Deus fez a Terra no centro do universo. Então o mais lógico era pensar que o Sol girava em torno da Terra. A Terra seria o centro. Depois veio esse carinha aqui chamado Nicolau Copérnico, ele falou, não, é a Terra que gira em torno do Sol. Já começou o conflito aqui. A igreja já começou a incomodar aqui a igreja, porque a igreja na época acreditava que a Terra era o centro. Depois veio esse rapazinho aqui chamado Kepler. Eles acreditavam que tudo tinha que ser simétrico, redondo. E ele descobriu que não. Que as órbitas eram elípticas, ou seja, não eram perfeitas. E aí foi quebrando aquela ideia de perfeição. E culminou com Galileu Galilei confirmando a teoria heliocêntrica, que o Sol estava no centro e não a Terra. Tanto é que Galileu Galilei foi muito perseguido pela igreja, porque ele comprovou essa teoria aqui, quando ele estava observando Saturno, ele viu que tinha a Lua girando em torno de Saturno, ou seja, nem tudo girava em torno da Terra. A Terra não era o centro de tudo. E aí culminou com a chegada de Albert Einstein, que vocês já ouviram falar, muito conhecido. Ele basicamente comprovou aí a questão do espaço-tempo, que ao deformar o espaço-tempo seria, ao ser deformado, justificaria a gravidade. Então a ciência e a religião sempre conflitaram entre si. Mas mais recentemente, a ciência está comprovando coisas que Deus já disse há muito tempo.
Primeiro ponto da mensagem é: no princípio Deus criou os céus e a terra estava sem forma e vazia. Olha o que diz em Gênesis 1:2. Diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gente, quando você for pegar a Bíblia para ler, está dizendo assim: a terra era sem forma e vazia. Mas na ideia, na lógica, Deus ia criar algo sem forma e vazio? Se for traduzir Gênesis para o hebraico, o termo não é era. A terra era sem forma e vazia. Correta para mim aqui, Davi. Próximo. Próximo. O termo em hebraico é Yahá, que quer dizer tornou-se. Quando Gênesis diz que a terra era sem forma e vazia, está querendo dizer a terra tornou-se sem forma e vazia. Então, se Deus não criou a terra sem forma e vazia, por que ela estava assim no começo? Isaías responde para a gente. Isaías 45:18. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, Deus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou, não a criou vazia, mas formou para que fosse habitada. Eu, o Senhor, e não há outro. Gente, vocês sabiam que quando Deus foi criar nosso planeta, houve um evento antes de nós estarmos aqui, que foi a queda de Lúcifer. Lúcifer caiu na Terra antes de estarmos aqui. E a queda dele reconfigurou a forma da Terra, gente. A Terra ficou sem forma e vazia. Por isso que Deus, como diz em Isaías, Deus não criou a Terra sem forma e vazia. Ela tornou-se sem forma e vazia. Porque Lúcifer caiu com um terço dos anjos aqui nessa Terra, antes de nós estarmos aqui. E um terço de anjos hoje são considerados demônios. Olha onde diz isso. Apocalipse 12. E viu-se outro sinal no céu. Este era um grande dragão vermelho. Tinha 7 cabeças e 10 chifres. Sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou sobre si a terça parte das estrelas do céu e lançou sobre a terra. Moral da história, gente. A terra foi criada. Lúcifer caiu. E Deus, para trazer nós a essa terra, teve que reconfigurar aí a terra. Porque ela estava sem forma e vazia. Aí Deus diz: haja luz, e houve luz. Gênesis 1:3-4. E Deus disse: haja luz e houve luz. E Deus viu que era boa a luz. E fez Deus a separação entre a luz e as trevas. Aí eu pergunto a você: como poderia haver luz se o sol e as estrelas foram criadas no 4º dia? Como é que pode haver luz se o sol e as estrelas ainda não estavam criados? É uma pergunta de TCC, de teologia. A resposta é bem simples, gente. Deus é luz. Deus é luz. Ele não precisa de sol, de estrelas. Ele é luz. Então, quando Deus diz haja luz, significa que ele estava decretando a presença dele na terra. Se eu perguntar para vocês, onde é que diz que Deus é luz? O que é que aconteceu com Moisés quando ele ficou face a face com Deus? A face dele ficou brilhante. Em 1 João 1:5 diz: esta é a mensagem que deles ouvimos e anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Olha o que diz em Mateus 5:14, 16.
Vós sois luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Aí, pula um pouquinho. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai. Queridos, quando Deus disse haja luz, ele estava decretando a presença dele nesse lugar. E não só ele decretou, mas com a vinda de Cristo, ele diz que nós somos luz na terra. E aí, para vocês verem como esse versículo é importante, que essa luz, ela não vai acabar. O sol e as estrelas vão acabar um dia, não sei, mas a luz de Deus é eterna. Apocalipse 22, 5. Projeto para mim. Ali não haverá mais noite, e não precisarão nem da luz de candelabros, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo sempre. Então, queridos, quando Deus decretou a presença dele nesse lugar, aí que começou tudo. O quarto ponto, depois que Deus separou a luz das trevas, veio o firmamento das águas. Disse Deus, Gênesis 1, 6 a 8, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento e as que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou de céu. Passaram-se a tarde e a manhã do segundo dia. Gente, no segundo dia, houve o firmamento. Deus diz que não houve a criação da água. Ele não está dizendo que criou a água nesse momento. A água é tão importante que nós sabemos que a maior parte do nosso planeta é coberto de água. E que não há possibilidade de vida sem água. A gente pode ficar semanas sem comer. Pode ficar até 3 semanas, 21 dias sem comer. Mas nós não passamos 3 dias sem tomar água. Os nazistas, na época, não sei se alguém gosta de história, mas os nazistas eles faziam esses testes com seres humanos. Eles deixavam eles sem comida para ver quanto tempo eles iam durar e deixavam sem água. O ser humano consegue, em média, ficar até 21 dias sem comida. Mas sem água não consegue passar muito de 3 dias. Alguns cientistas acreditam que a água chegou no planeta por cometas, porque existem vários cometas cheios de gelo, enormes, gigantes, só gelo. Contudo, a Bíblia descreve que a água ela já existia, gente. Vamos voltar lá em Gênesis 1. A terra estava sem forma e vazia, e o Espírito Santo pairava sobre as águas. A água já existia. Só que, quando Deus fala do firmamento, ele estava separando as águas, deixando as águas na terra, nos céus, as nuvens, a chuva. Mas a água já existia, gente. No céu, onde a gente for, vai ter água. Rio que fluirão de água viva. Jesus diz que ele é água viva. Olha o que diz em Salmos 148, 4 e 5. Diz, louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Louve o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Vocês sabiam? O nome dessa teoria é teoria ruína e destruição. O que acontece? Deus tinha criado tudo, Satanás cai sobre a terra, destrói ali naquele momento da queda, e para Deus nos trazer para cá, ele reconfigura o planeta. E aí as águas também foram afetadas na queda dele. Por isso que Deus tem que reconfigurar para a gente vir para cá. E isso não vai parar, gente. Em Apocalipse, descreve que no momento que tiverem sido assoadas trombetas, uma estrela cairá da terra e o nome dela será chamada Absinto. E ela vai contaminar boa parte das águas da terra.
E a Bíblia descreve que milhares vão morrer. Então, quando Deus faz o firmamento, ele deixa tudo preparado para nós estarmos aqui. Quinto ponto. Depois das águas, vem as árvores. Árvore frutífera que dê fruto conforme a sua espécie. E disse Deus, Gênesis 1:11, produz a terra a erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. Queridos, aqui tem uma chave aqui muito interessante. Quando ele diz produza fruto segundo a sua espécie. Significa que você não vai ver um mamoeiro da abacate. Cada fruta, cada ser vai produzir conforme a sua espécie. Os cientistas acreditam que as árvores surgiram há 2,2 bilhões de anos. As árvores têm algo assim que me intriga muito. Projeta a imagem para mim. Que elas conseguem captar luz, gente. Luz do sol. Gás carbônico e produzir energia. E produzir oxigênio. Que é importante para a nossa respiração. As árvores, elas têm flores que facilitam a sua multiplicação. As frutas com semente. Uma substância chamada lignina permitiu às árvores crescerem em alturas inimagináveis. Tem árvore aí que é maior que arranha-céu. E descobriu-se recentemente que a árvore ela tem um sistema, como se fosse um sistema nervoso, chamado micena. Debaixo da terra, as árvores elas se comunicam entre si. Descobriu-se que se eu cortar uma árvore aqui, numa floresta, as demais árvores mandam suplemento para aquela árvore debaixo da terra, até aquela árvore que foi cortada conseguir se recuperar. E se vocês forem ler, no céu há plantas. E a maioria das pessoas que tiveram revelação sobre o céu, que tiveram experiências pós-morte, elas descrevem que nas revelações elas tinham a sensação que as árvores estavam cantando no céu, como se tudo estivesse adorando a Deus. Eu li isso no livro da Mary Beck, ela relata um relato assim, e eu vi dois testemunhos gravados por vídeo de duas pessoas um cara que ressuscitou depois de 3 dias de morto. Ele alega que ele andava lá e ele via de onde está vindo esse som, essa música. Ele não olhava ninguém com instrumento, com nada. Aí o anjo falava, olha para as plantas. As plantas, saía a adoração das plantas para Deus. Olha o que diz em Apocalipse 22. Uma planta especial que está esperando a gente. No meio da praça principal da Nova Jerusalém, de um outro lado do rio, estava a árvore da vida. Produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Essa árvore estava presente no Jardim do Éden, e a gente perdeu o acesso a essa árvore, porque ela dá vitalidade, ela dá vida. Essa árvore garantia que o ser humano não morresse, que ele restabelecia ali a sua vida, a sua energia. Só que a árvore da vida foi tirada de nós, desde a queda do homem. Só que Jesus promete que após a vinda dele nós teremos acesso à árvore da vida. Quantos creem nisso? 6. Haja luzeiros no firmamento dos céus. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e a noite. Sejam eles sinais para os tempos, e para os dias e para os anos. E sejam os luminares na expansão dos céus para iluminar a terra. E assim Deus fez 2 grandes luminares. O maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez as estrelas. Deus o pôs em expansão dos céus para iluminar a terra. E para governar o dia e a noite, a separação entre luz e trevas. Olha a diferença. Aqui foi o 4º dia.
A luz já estava presente desde o primeiro, mas a luz era a presença de Deus na Terra. Mas agora Deus está falando da luz física, do nosso Sol, da Lua, das estrelas. Gente, só para vocês terem uma ideia, as estrelas elas continuam nascendo no universo. Existe uma região chamada nebulosa, que são realmente nuvens enormes, gigantescas de poeira e gás. Uma das que eu acho mais bonita é essa aqui, Pilares da Criação. Isso aqui é uma nebulosa que forma estrelas. Para vocês terem uma ideia da magnitude da criação de Deus, projeta para mim, Davi. A estrela, gente, ela é literalmente uma bomba que não explode. Porque a fusão ocorre dentro dela para tender ela a explodir. Só que a gravidade segura ela e ela fica estável lá no céu. Pra gente olhar de manhã e ver o pôr do sol. Mas isso aqui, gente, ó. Não, volte lá, Davi. Isso aqui um dia. Isso aqui não é eterno, não. Esse mecanismo da estrela, não. É por isso que Deus diz que o que acontece na Nova Jerusalém, a gente não vai precisar de sol mais, nem de lua. Porque ele vai brilhar para sempre. Porque esse mecanismo aqui, ele não é um dia, esse combustível vai acabar. E a estrela não vai conseguir se manter mais. O Sol. E acaba acontecendo grandes explosões. Aconteceu uma recente, se vocês forem pesquisar, uma das maiores estrelas que estavam sendo vistas, o brilho dela, a explosão foi tão grande que deu para ser percebido a olho nu à noite. E eles fotografaram a estrela que explodiu. O nome dessa estrela era Eta Carinae, uma das maiores estrelas que existia visivelmente aí. Ela explodiu. Quando elas envelhecem, elas não seguram. O combustível acaba, a gravidade espreme elas, elas explodem. E elas podem formar, se elas forem muito grandes, elas podem formar buracos negros. Ano passado foi fotografada a primeira foto de um buraco negro. O que seria o buraco negro? É a matéria toda espremida num ponto em que a luz não consegue nem fugir de tanta força que tem ali. Então fica escuro. Eles só conseguem ver porque usam aparelhos que veem outros tipos de ondas eletromagnéticas. 7. Produz a Terra seres viventes. Agora estamos chegando já na criação. Estamos chegando. Gente, a ciência sempre debateu como a vida surgiu. E eu acho incrível que eu acredito que a gente não vai conseguir explicar isso. Porque, gente, é muito complexo a vida. Você pega um pedaço de bife e deixa fora da geladeira e ele estraga. Mas você come isso, seu intestino absorve todos os nutrientes e aquilo não apodrece dentro da gente. A vida é muito complexa. Por isso que Deus compara a igreja ao corpo. Porque se uma parte do corpo não tiver em funcionamento, o corpo todo sente. Se um dedão tiver um problema, dificulta. Esse cara aqui, projeto para mim, Francisco Red, ele acreditava que a vida, antes dele, acreditava que a vida surgiu do nada. A vida surgiu do nada, como se nos oceanos lá tivesse um raio caiu, movimentação de energia, matéria inorgânica, surgiu a vida. Não tem como, gente. Ninguém nunca conseguiu provar isso aí. Aí esse cara pegou, achei bem interessante, ele pegou dois potes transparentes, colocou um pedaço de bife num e um pedaço de bife no outro. Num ele vedou, no outro ele deixou aberto. No que ele deixou aberto, as moscas sentavam e surgiam larvas. E no outro ficou inalterada, a carne ficou lá. O que ele chegou à conclusão? Ele disse assim, só vida pode gerar outra vida. Não existe como uma coisa inanimada gerar uma vida. Aí veio esse rapaz chamado Lamarck. Acho interessante, Lamarck acreditava o seguinte, se eu desenvolver uma habilidade aqui na Terra, eu consigo passar essa habilidade para o meu filho. Tipo, a girafa tem um pescoço grande porque uma girafa foi tentando
pegar e foi passando pro seu filho, até o pescoço dela ficar grande. Mas isso não quer dizer nada, gente. Quer dizer que se eu malhar, ficar fortão, quer dizer que meu filho vai nascer fortão que nem eu? Não tem como. Aí veio um rapaz chamado Darwin. Darwin rompeu com a igreja e ele foi querer provar teorias contra a igreja. Então ele foi o fundador do evolucionismo. Ele acreditava que a gente veio realmente dos macacos. O macaco foi evoluindo até chegar em nós. Darwin pode ter vindo macaco, mas eu não. Então Darwin acreditava o seguinte, que o pássaro, por exemplo, os mais fortes sobrevivem. Ou seja, o pássaro que era mais bem adaptado para aquela região, ele sobrevivia mais e naquela região ele dominava em detrimento dos outros. A gente observa essa teoria nas bactérias. As bactérias, elas vão se adaptando, os vírus, e vão ficando mais resistentes. Mas o que Darwin nunca provou, gente, eu acredito no processo evolucionário, ou seja, que os ser vivos eles vão se adaptando às situações. O mais forte vai sobrevivendo. Mas o que Darwin não conseguiu explicar é que pássaro sempre vai ser pássaro. Porque Deus falou o seguinte, produz a terra seres viventes conforme a sua espécie. Então um pássaro nunca vai deixar de ser um pássaro. E por fim, oitavo, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Olha só, a teoria do evolucionismo descreve isso aqui, olha. Bota só meu comandante agora. Isso aqui, ó. Que existia lá um macaquinho ancestral lá, que foi evoluindo para Homo habilis, Homo erectus, Neanderthalis, até chegar ao Homo sapiens sapiens. Mas olha como Deus diz que a gente se formou. Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas. E o fôlego de vida, e o homem foi feito em alma vivente. Olha só. Isso aqui eu imagino da seguinte forma. Os animais estavam criados. O firmamento das águas já aconteceu. As plantas já estavam aqui. Já estava tudo pronto. Só para trazer a obra-prima. Agora vem a obra-prima. Agora vem o... que é eu e você, amém? Então é nessa hora que Deus forma do pó da terra o homem. Só que aí olha só o que Deus diz. Ele forma o homem, mas eu imagino o homem igual um animal. Por quê? Porque o animal ele tem corpo e alma. Mas o animal ele não tem espírito. O animal, ele tem emoções? Tem. Chuta um cachorrinho para ver que ele vai chorar. Ama ele, ele vai te amar. Mas nenhum animal, nenhum outro ser da terra tem espírito. Então imagine quando Deus formou Adão do pó ali, Adão estava parece um animal. Aí Deus vai e sopra em suas narinas o fôlego de vida. É nessa hora que o espírito entra em Adão. E aí ele se torna a imagem e semelhança. Então nós, seres humanos, temos dentro de nós um corpo, uma alma e um espírito. Este corpo aqui, gente, ele vai perecer, ele vai ficar. E eu vou ganhar um novo, eu quero em nome de Jesus. Um glorificado. A alma, a Bíblia, Apocalipse escreve que a nossa alma será julgada, a gente vai ser julgado. E o espírito, ele retorna a Deus. Quantos me entenderam aqui? Quem quiser saber um pouco mais, eu tenho só um aqui. Acabou. Mas esse livro eu escrevi para mim. É um resumo do livro, na verdade. Ó, por fim, nosso planeta Terra
para nós entendermos a dimensão do que Deus criou. Nosso planeta Terra, aqui é onde a gente habita. Nós estamos no sistema solar. Mostra o sistema solar. Não, nós estamos rodando o Sol, perdão. Todo dia. Ali tem a Terra gira ali em torno. Nós estamos no sistema solar com vários planetas. Nós estamos ali no terceiro planeta, girando. Aí para vocês verem a dimensão do que Deus criou. Nós estamos numa galáxia chamada Via Láctea. E essa galáxia ela tem bilhões e bilhões de estrelas. Ou seja, bilhões e bilhões de sóis. E na galáxia a gente está lá na pontinha lá, ó. Gente, só para vocês terem uma ideia, volta aqui a imagem, Davi. Se a Terra tivesse no quarto lugar aqui, não tinha vida. Se ela tivesse no segundo lugar, não tinha vida. Se ela saísse um pouquinho da sua órbita, não haveria vida. Olha outra coincidência, entre aspas. A nossa Via Láctea, o nosso sistema solar está num braço da Via Láctea, em que a velocidade ela é estável, ou seja, se a gente tivesse mais para dentro ou mais para fora, não haveria vida. A Via Láctea ela está num grupo, um aglomerado de galáxias chamado Laniakea. Esse é o mapa de onde a gente mora. Laniakea é isso aqui, ó, volte lá. Aqui existe bilhões e bilhões de galáxias. E nós somos um pontinho, lá no bracinho lá. E se tu pegar o universo todo, existe trilhões. Projeta para mim, ó. Aquele aglomerado de galáxias é um pontinho só disso aí. Isso aqui é tudo que o ser humano já conseguiu ver. Trilhões e trilhões. Incontáveis. Estrelas, planetas, galáxias. Não tem, é como a areia do mar. Não tem nem como contar. Aí vocês acham que Deus criou tudo isso para deixar a obra-prima dele, que somos nós, padecer? Vocês acham que Deus criou tudo isso aqui, ó? Todas essas maravilhas que eu creio que um dia a gente vai usufruir isso aqui tudo. Para deixar a gente padecer. Aí é por isso que ele envia o filho dele. Para morrer nessa terra no nosso lugar. Para que um dia a gente possa ter acesso a tudo isso. Toda a criação. Todas as maravilhas. Olha que finalizar com esse versículo aqui. Se der tempo eu passo um... Que horas são? O meu relógio está... Dá tempo de fazer um videozinho? Olha o que diz aqui, ó. Jó, eu vou finalizar com esse versículo de Jó. Meu Deus, o Davi tirou. Lá no final, mas eu vou ler aqui, ó. Isso tudo é apenas a borda de suas obras. Um suave sussurro que ouvimos dele. Mas quem poderá compreender o trovão do seu poder? Gente, apesar de a gente saber, a ciência hoje saber muita coisa sobre Deus e a Bíblia dizer muita coisa, mas a gente sabe apenas a borda, a gente não sabe nada. A infinidade do que Deus sabe. E eu acredito que a gente não tem aqui na Terra a capacidade de entender por completo o que Deus é infinito. Amém? Eu vou colocar um trechinho de um filme, que é o filme do... É um filme que eu gosto muito. É um dos meus filmes preferidos. Que é Deus Não Está Morto.